Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Ezo Leão do Mar. Vamos se inscrever no canal, pessoal. Vamos dar o like para que a gente possa aí chegar aos 5.000 inscritos. Estamos aí numa média já de 4.300, mais ou menos. Então, importante que vocês se inscrevam no canal e dê o like. Galera, vamos falar um pouquinho do caso Thiago Maia. Revoltante, né? A questão do Flamengo, né? Que coloca uma nota lamentável no seu site oficial. O Internacional também foi no e-mail que no embalo. E aqui eu vou explicar para vocês sobre tudo que está acontecendo e a minha opinião sobre essa questão Thiago Maia que tudo envolve. Pessoal, inicia-se no interesse do Santos Futebol Clube sobre Thiago Maia. Tendo em vista que o Internacional deve ao Flamengo. Tá? O Internacional comprou o atleta Thiago Maia em parcelas e não efetuou nenhum pagamento ao Flamengo. Tá? De início, foi isso. Tá? Essa era a grande questão aí sobre essa dívida do Internacional com o Flamengo. O Santos fez a proposta, inclusive, de início, lá no começo das tratativas, isso antes da chegada do Neymar, antes do Santos fazer esse elenco forte que está fazendo no momento, o Santos já tinha um acordo com o Flamengo, né? Isso foi noticiado, inclusive, nas mídias do próprio Flamengo. Não do clube, mas setoristas que cobrem o Flamengo. E nesse meio tempo, de forma estranha, o Internacional pediu um valor a mais ao Santos sobre a questão de Thiago Maia. O Santos também insistiu, melou, acho que umas 2, 3 vezes a negociação Thiago Maia e Santos. E no final das contas, o Santos chegou a um acordo com o Thiago Maia, e também com o Internacional. Depois de muito enrolação que houve dessa negociação. E, surpreendentemente, o Flamengo, usando uma muleta chamada Cuiabá, que vamos explicar mais aqui para frente, disse que não faria negócio com o Santos por causa que o Santos não deu as garantias bancárias, tá? Então vamos lá. O Santos realmente deve ao Cuiabá sobre a questão Joaquim, tá? Não tanto no prazo que, por exemplo, o Internacional deve ao Flamengo. Tá? Realmente há essa dívida entre Santos e Cuiabá. E o Santos tem esse endividamento aí que o presidente do Cuiabá veio a público e disse que vários clubes estão devendo Cuiabá. Ele tem todo o direito de fazer isso e ele não está errado. Ele está defendendo as bandeiras dele e realmente os clubes estão devendo realmente, tá? Agora, cada caso é um caso. Esse caso, Joaquim, foi para a Câmara de Disputas da CBF. Bem lembrar o seguinte, pessoal. No Brasil não tem transfer ban, como são as negociações internacionais. Então, os times que devem entre si, você não há um bloqueio de futuras transferências em caso de endividamento. Tá? Então, o Santos ele foi para a Câmara Nacional de Disputas, proposta pelo próprio Cuiabá. Tá? E o Santos lá chegou a uma negociação de parcelamento, de pagamento da questão Joaquim. Vou tentar trazer aqui para a gente dívida. Vamos ver se eu consigo achar que foi uma matéria de faz pouco tempo, tá? Dívida Santos. Vamos ver se eu consigo pegar aqui uma matéria muito interessante. Câmara Nacional de Disputas. Presidente cobra dívidas, tal. Onde que tem aqui? Ó, o Santos fez um acordo na Câmara Nacional
de disputas para pagar 42,5 milhões em dívidas, sendo 11 milhões para o Cuiabá para a compra do Joaquim. Então o Santos fez esse acordo com o Cuiabá, tá? O Flamengo, que é muito estranho realmente, porque o Santos já havia feito essa negociação com o Flamengo lá atrás, no começo da negociação com o Thiago Maia, simplesmente, depois de tudo que aconteceu, coloca essa nota lamentável sobre a questão Thiago Maia, né? Eu vou colocar aqui para vocês esta nota, tá? Para discutirmos juntos aqui, né? Vamos ver se eu consigo aproximar um pouquinho, que realmente está muito pequeno, né? Acho que agora começa a melhorar um pouco, tá? Então tá aí, a nota oficial, isso aqui é no site do Flamengo, tá? Ele diz lá, a comunicação do Flamengo, dia 4/3, ontem às 10 horas e 3 minutos. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o clube de regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. Isso entre Internacional e Flamengo. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros, tá? Até aí, beleza. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, que foi a mesma comissão que o Santos fez acordo com o Cuiabá semana passada, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica de suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Primeiro que isso aqui é uma mentira, isso é uma falácia do Flamengo, tá? Dizer que exigir em futuras transações. O Flamengo já tem exigido nas transações as questões das garantias bancárias. Ele faz essa exigência, por exemplo, com o Corinthians. Ele fez essa exigência com o Corinthians com o Hugo Souza. Então, eles mentem aqui na nota, tá? Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o Cuiabá Esporte Clube, envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciaram a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento de acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as previdências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. Então vamos lá. O Flamengo ele tem todo o direito aí de exigir o que ele quiser, tá? Garantia, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele só não tem direito de falar do Santos e da negociação do Santos com o Cuiabá dessa forma. Por quê? Mesmo que eu disse aqui, o Santos já fez acordo com o Cuiabá na Câmara de Resolução de Disputas da CBF, tá? O Santos já fez isso. Número 2, é antiético um outro clube falar de negociações referentes a outros clubes que não seja ele. Então, assim, ele tá falando do Cuiabá, agora eu tô achando que o Cuiabá é filial do Flamengo. Só pode ser. Não quer dizer que o Cuiabá agora é um filial do Flamengo. Número 2, Flamengo, você não tem teto de vidro. Vocês estão muito bem financeiramente, tá bacana, tá legal, mas vocês têm dívidas a pagar, tá? A dívida do Flamengo, tudo bem que houve a compra do terreno lá, né, do gasto do gasômetro, né? Que a gente não precisa entrar em muitos méritos aqui, né? Porque senão vai ficar chato. Mas, se a gente for pensar, foi para quase 500 milhões a dívida do Flamengo, né? Interessante isso. E aí, eu tava dando uma mexidinha aqui nas gavetas do Flamengo. Porque você mexer em gaveta de clube, eu acho que dá problema. Flamengo, você não é tão bonzinho desse jeito, como não seja falso moralista dessa forma que vocês fizeram nessa nota. Uma nota lamentável, uma nota que o Santos Futebol Clube, através do seu presidente Marcelo Teixeira, não deveria fazer nunca mais negociações com o Flamengo, em nenhum âmbito. Nada, não tem que ter cordialidade mais com o Flamengo.
em nada, em negociação de coisa nenhuma, tá? Essa é a grande realidade. E aí eu vou trazer mais uma nota não, uma matéria, que, salvo engano, foi em agosto do ano passado, tá? Do jornal Lance. Vamos ver aqui. Acho que foi o ano passado. Vou ver aqui quando que foi, ó. 14 de agosto de 24, tá? Não sei se eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem, tá? Acho que é legal a gente falar sobre isso, né, Flamengo? Flamengo, vamos lá. Olha lá. Essa é a matéria aí do Lance, de 14 de agosto de 2024, tá? O Flamengo deve cerca de 270 milhões pela contratação de jogadores na gestão do presidente Rodolfo Landim. Entre os nomes da lista, alguns fazem parte do elenco rubro-negro desde 19. O valor foi divulgado pelo portal de transparência do próprio clube, tá? Flamengo, vamos lá. Apesar disso, o Flamengo busca novos reforços para compor o elenco e repor jogadores lesionados, tal. Confira a lista dos jogadores que o rubro-negro ainda não quitou. Vamos lá. Agosto de 24, tá? Gerson, um dos melhores jogadores da temporada de 24 do Flamengo, o Gerson ainda não tem o seu valor total quitado pelo clube. Pode estar pagando em dia, mas tá devendo. Não pode atrasar, hein, Flamengo? Porque se a mídia, principalmente a mídia santista, souber que vocês estão devendo um dia de parcela do Gerson, toda essa nota que vocês colocaram aqui do Thiago Maia cai por terra, tá? Pode acontecer atraso, né? O rubro-negro precisa pagar 3,2 milhões pela compra do atleta Roma, clube italiano, qual Gerson pertencia em 2019. O jogador se transferiu para o futebol francês em 21 e retornou ao Flamengo em 23. Neste caso, o Carioca possui 40,100 milhões referentes a obrigações ao Olympique de Marseille pela recompensa do meia. Ah, Flamengo. Ó o Vinha aí, ó, lateral esquerdo uruguaio. Era jogador da Roma e foi adquirido pelo Flamengo neste ano. O clube tem um valor de 43,7 milhões em aberto, devido à compra de Vinha. No total, o mais querido, que é o Flamengo, possui 48,2 milhões pendentes em negociações com o time italiano. Tá vindo bastante, hein? Olha quem aparece na lista. Olha quem tá aparecendo na lista aqui, feito pelo Lance. Thiago Maia. Existe um valor de 6,8 milhões pelo percentual na venda dos direitos do volante ao Internacional. Pertencia ao Lille, clube da França. Ou seja, o Flamengo estava devendo o Lille. Será que o Flamengo pagou o Lille? Será que o Flamengo pagou o Lille? Eu gostaria de saber, hein? Seria importante a mídia flamenguista falar sobre isso, né? Vamos lá, Everton Cebolinha, o ponto esquerda, está integrado ao clube desde 22. Quando saiu do Benfica, rumo à Gávea, o valor de 28,8 milhões junto ao clube português está relacionado à compra do jogador. Olha aí, Léo Ortiz, mais um que saiu do Bragantino por 28,2 milhões. Ayrton Lucas, 15,7 milhões. Spartak, Alan, do Atlético Mineiro, olha aí, ó. 9,8 milhões é o valor. E a Arrascaeta, 280 mil, o defensor do Uruguai. Tem o Luiz Araújo também, né? Jogava na Major League Soccer, 36,6 milhões. Olha, o Flamengo pode estar pagando em dia. Será que o Flamengo está pagando em dia? É bom a mídia não saber que eles estão devendo em algum momento. Porque às vezes você pode atrasar, né? Essas dívidas, né? Como muitos times do futebol brasileiro, né. Agora, a nota que o Flamengo faz sobre o Santos é uma nota muito forte, né. Eles demonstram que eles são acima do bem e do mal. Essa é a grande realidade. O Flamengo está acima do bem e do mal, o time da moralidade do futebol brasileiro, porque se não fosse o senhor Bandeira de Melo, não seria absolutamente nada. Essa é a grande realidade. Um time que disputou, antes do Bandeira de Melo, diversas vezes rebaixamento e não foi rebaixado, porque a gente sabe por quê, né? Mas tudo bem, bola para frente. Então, assim, tem bastante dívida e a dívida do Flamengo aumentou, né? Durante esse último ano, inclusive, né? Tem tá uma dívida muito grande, por exemplo. Eles contrataram o Gonzalo Plata, que é um jogador equatoriano, né? Ele bateu a meta lá, tá?
Então o Flamengo vai ter que desembolsar 22 milhões ao Al-Sadd pelo Gonzalo Plata, e vai ter que ser agora, tá? Então assim, gente, o Flamengo, depois dessa nota que ele deu contra o Santos, ele não pode atrasar um dia, porque se ele atrasar um dia, a gente vai meter o cacete aqui, tá? Então foi uma nota lamentável, ele poderia, do próprio Internacional, ele podia falar, tá? Do próprio Internacional podia falar, porque o Internacional tá devendo o Flamengo, tá? De fato. Agora o Santos não tá devendo o Flamengo. O Flamengo pede uma garantia bancária ao Santos, que o Santos não consegue na sua totalidade ao Flamengo, e o Flamengo faz uma nota lamentável, tá? Isso e vai corroborando com muitos colegas, né, que dizem o seguinte, que eu acho que o Flamengo tá com medo de reforçar o Santos, só pode ser isso, né? Porque não faz sentido nenhum essa nota antiética. Se eu tenho minhas dívidas, ninguém tem que falar das minhas dívidas para os outros. Cada um tem suas dívidas. O Flamengo tem as suas dívidas. Ele pode estar honrando as suas dívidas, seus pagamentos, mas ele tem dívidas também. Em algum dado momento, ele pode estar atrasando essas dívidas. Porque se a imprensa souber que o Flamengo está devendo um dia, eu vou ser o primeiro a falar aqui. Então, senhor Flamengo, ou sua diretoria, falsos moralistas, não vem com esse papinho furado, não, que não cola, tá? O Flamengo tem que ficar muito bem no seu devido lugar, porque a moralidade passa longe do clube de regatas Flamengo, historicamente falando. Então não vem com essa conversa fiada, não, tá bom? Então, só para fortalecer aqui, vamos passar a nota do Internacional sobre a questão Thiago Maia. Vamos passar aqui, vamos ver. A nota do Internacional de Porto Alegre. Vamos aumentar um pouco, que tá muito pequeno, né? Nota oficial aí. Olha lá, o Sport Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Tá aí. O Internacional fazendo a sua nota e meio que em resposta ao Flamengo, né? Mas o Flamengo, eu acho que tá se achando acima do bem e do mal. Ele não é acima do bem e do mal do futebol brasileiro. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Pode, sim, ter uma torcida muito grande. Isso é inegável. Mas ele não é maior do que qualquer um, não. Tá num bom momento, etc e tal, financeiro. Mas não tá com essa bola toda, não. E tá com dívida, tá? Tá com uma dívida assim. Pode ser que uma dívida pagável, mas tem dívida. E se dever um dia, eu vou ser o primeiro a falar aqui. Então, assim, o mundo dá volta, muitas voltas. Então, Flamengo, fica a dica. Pare de falar dos outros, cuide da sua casa, tá? Que a sua casa não tem essa moralidade toda para falar de clube alheio. Ainda mais um fato que o Santos não tinha nada a ver com isso. O Santos foi tentar contratar o atleta, tentou ainda assumir a dívida do Internacional, e vocês dando uma de pai protetor pro senhor Cuiabá, que é um clube que, sinceramente, que fique na Série B, tá? Deseja ao Cuiabá que fique na Série B, não tem tradição alguma que fique lá na Série B, que eu acho que é o lugar dele, ou até a Série C, tá bom? Então, assim, o presidente do Cuiabá também, muito menos, tá? Muito menos porque o Santos entrou na Câmara de Resolução de Disputa uma semana antes, fazendo a negociação referente ao Joaquim. Então, lamentável o que o Flamengo fez. E o Cuiabá nem se fala, esse clube aí que para mim é insignificante no futebol brasileiro e tá mostrando cada dia mais que é insignificante. O presidente falou que falou aí, né? E tendo que o Santos fez um acordo com o Cuiabá, tá? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê o like aí no canal Azulão do Mar. Tudo sobre o Santos, vamos falar aqui no nosso canal, tá bom, galera? Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!